Eu tô Aí quando assim? você foi Tá. editar, Jorginho, Tá assim, ó. que Jorginho virou Se até quiser editor apoiar. Pode agora. gravar assim do jeito que tá? Pode, mas vai ficar inferior, entendeu? Não precisa ter a luz, né? Eu acho que Tá a bom. iluminação tá com até iPhone, boa. velho. Hã? Você tá gravando com iPhone, iPhone é Jorginho, tudo bem. sensacional. Agora, me conta uma Tá bom. coisa. Hum. Você ainda tem contato com seus amigos de faculdade, Sim, certo? tenho. Da tua turma, quantas pessoas se formaram com você? Da minha turma Você lembra? foram acho que 78 ou 79. De todas essas pessoas que você ainda tem contato, todo mundo continua sendo dentista? Não. Já nos primeiros anos já teve alguns que desistiram de ser dentistas na época. E eles desistiram por quê? Você lembra? Assim, teve alguns que desistiram porque tinha às vezes alguma coisa de família que achou que era mais tranquilo de fazer. Teve alguns que até insistiram na profissão, mas assim, que não teve o retorno esperado e partiram para outras oportunidades, para outras coisas, né? Então, porque na verdade, o que acontece? A gente espera, né? Aquilo que você falou, a gente estava falando, que você entra na faculdade, você sai formado achando que você vai ser o bambambam, o número 1, the best of the best, né? Porque a gente tem isso, graças a Deus que a gente tem, porque senão a gente até nem faria, né? Mas infelizmente a gente vê que a realidade é outra, né? Que o sucesso não é fácil e a gente vive situações muito complicadas. Eu vejo que hoje em dia, por exemplo, eu vou fazer 32 anos de formado já e eu até estava comentando assim com um colega meu que formou comigo que quando eu comecei a trabalhar, eu tive a sorte de começar a trabalhar com um professor que ele foi mestre para mim, aprendi muita coisa, tive um início que foi bem ajudado por isso, foi muito bom, mas eu lembro que ele pegava e falava para mim que eu tinha que cobrar um valor que era metade do que ele cobrava para fazer os trabalhos dele, né? E eu falo que tem algumas coisas hoje em dia, que eu tô com 32 anos de formado, transformando em dólar, hoje eu cobro menos do que eu cobrava quando formava, que é um absurdo, né? Depois de toda a expertise que a gente tem em trabalho, tudo, sucesso, assim, e mesmo assim a gente caiu muito, né, para os profissionais de saúde, tanto para médico, dentista, para todos, a gente tem a capacidade de compra pelo nosso trabalho muito deteriorada, né? Infelizmente. Perfeito. Vamos falar da questão agora de você. Por que você acha que os dentistas, tanto naquela época quando vocês colocaram lá o tal do convênio na clínica, por que você acha que a maioria dos dentistas hoje acaba indo para um convênio e não vai fazer o seu próprio consultório? Bom, isso é uma vantagem? Na verdade, eu acho assim, que as pessoas, né, os dentistas, quando formam, existe uma dificuldade de você criar a clientela, né, uma clientela nova, porque existe uma concorrência muito grande hoje em dia. E quando vai para o convênio, ele tem uma tendência de ter um recebimento mais rápido, de já ter uma clientela formada, que facilitar que os pacientes vão ao consultório dele, né? Eu acho que principalmente por causa disso. Perfeito. Apesar, mesmo a pessoa sabendo que ela vai ganhar muito menos trabalhando ali para o convênio do que se ela fizesse um procedimento particular ali no consultório dela, mesmo assim as pessoas os dentistas preferem os convênios ou não? Elas fazem isso simplesmente por uma falta de opção?
Eu acho que faz por uma falta de opção. Acaba procurando convênio porque existe lacunas no consultório. Porque se tivesse o consultório cheio de pacientes particulares, não procuraria o convênio. E acaba procurando convênio porque, entre aspas, acaba tendo uma certeza de que vai ter cliente. Então ele prefere atender, embora tenha que atender numa escala maior para ganhar, né? Mas pelo menos ele tem. Porque o risco que a gente tem, às vezes, de você monta um consultório particular, se você fica vazio, como eu falei, você tem as despesas e você não tem os recebimentos. Teoricamente, você vai ganhar mais, você vai ter uma margem de lucro no teu paciente particular mais do que você tem no convênio. Não tem comparação isso, mas você precisa ter o paciente e o convênio te propicia isso. Então, essa é a grande diferença. Acaba optando pelo convênio porque você tem uma certeza de ter mais pacientes. Certo. Mas o ideal, qual seria o ideal? Qual que seria, se a gente fosse pensar assim, ó, qual é o cenário ideal para o dentista? Tanto para um dentista que nem você, por exemplo, que já tem 30 anos de profissão, como para alguém que está saindo agora da faculdade. Qual seria o cenário ideal? Bom, o cenário para ideal... ela trabalhar. O cenário ideal é você ter um consultório próprio seu, né? E que você tenha uma clientela que preencha toda a sua agenda e que seja particular, porque sendo particular e você sabendo como cobrar, é óbvio, né? Que isso é necessário, você vai ter um lucro. Então o lucro vai ser mais fácil de você controlar. Agora, porque esse cenário ideal é uma coisa que é difícil hoje em dia. Porque para a gente preencher a agenda todos os dias com o paciente particular, isso demanda tempo, demanda investimento, demanda várias coisas, né? Isso é uma coisa que vem com o tempo. Infelizmente, existe coisas, né, nas profissões, né, não só dentista, médico, acho que a gente está vivendo muito isso, que os convênios acabam criando também para os próprios pacientes uma utopia de que ele vai ter o que ele precisa, e que a gente vê que não é a realidade. O profissional, o dentista não consegue, às vezes recebendo um valor muito mais baixo de um convênio, ele não consegue usar o material adequado que ele gostaria de usar. O dentista acaba não conseguindo fazer o trabalho que ele acha que seria necessário naquele paciente, porque até os próprios convênios, assim, existem certas limitações, impõe certas limitações, às vezes não pode fazer isso, fazer aquilo, ou o convênio do paciente não cobre aquilo, então ele tem que fazer o que dá. Isso é muito ruim, porque assim, eu falo, hoje em dia eu tenho sucesso na minha profissão, graças a Deus eu consigo fazer o que eu acho de melhor, eu uso os melhores materiais porque eu tenho condição de fazer isso, mas isso foi uma coisa adquirida com o tempo, isso faz a diferença. E para a gente ter, acho assim, que o trabalho é uma coisa importante, mas ele precisa, é claro, você precisa ter dinheiro, ter remuneração daquilo que você faz, mas é importante você trabalhar com amor, fazer o que você gosta, ter prazer no que você faz. E eu, como dentista, eu vejo ter prazer no que eu faço, eu conseguir proporcionar para o paciente um tratamento adequado, com os melhores materiais, sempre poder oferecer para ele o que é melhor, certo? E o convênio, eu vejo assim, que faz com que você faz o que você pode. Às vezes, tem pacientes que chegam no consultório, eu tratei no convênio. Até hoje, teve um paciente que ele tinha um poder aquisitivo melhor, ele hoje não está, e ele está com um plano de saúde que oferece tratamento odontológico. Então, ele até na pandemia, ele acabou deixando de vir no meu consultório, e ele foi nesses dentista do convênio, ele voltou, puxa, doutor Giovanni, nossa, eu fui no dentista do convênio, mas pô, não dá para fazer as coisas lá, não tem condição. E não é que o profissional que está lá no convênio seja um profissional pior, não é. É que às vezes o profissional ele faz o que dá para fazer, faz o que é possível fazer com os materiais, com as condições que ele tem. Talvez o profissional, se ele tivesse as condições ideais, o material ideal, os equipamentos ideais, talvez ele seria um excelente profissional, faria um trabalho muito melhor. Mas infelizmente eu vejo que o convênio ele acaba sendo um limitador para o profissional exercer e ter até prazer na profissão dele. Como que funciona para você, por exemplo? Hoje você acabou de dizer,
Eu cobro mais barato do que eu cobrava quando eu estava lá, quando eu tinha acabado de sair da faculdade. Como que você se sentiria se você pudesse cobrar o preço que você gostaria pelo trabalho que você faz? Então, é o que eu falei, quando você consegue ser remunerado adequadamente pelo que você faz, você fica mais feliz, você tem mais prazer, né? E é óbvio que eu falei quando eu lá atrás, quando eu formei, proporcionalmente em dólar, né? Eu digo assim, que o preço que eu cobrava, né? Que o poder aquisitivo da gente, poder de compra, então proporcionalmente está muito pior hoje em dia. A nossa profissão, a odontologia, está muito deteriorada. Por mais que deu uma melhorada, a gente vê que as pessoas cuidam, até a população tem tido mais cuidado, mas mesmo assim a gente não tem mais, ninguém mais. Antigamente se falava, pô, era o dentista. Eu quando entrei na faculdade, você tinha o profissional, o dentista, ele é um cara, a maioria deles eram bem sucedidos, era uma profissão que você entrava, falei, pô, eu vou fazer medicina, eu vou fazer odonto, eu tô com a vida feita, acabou, beleza, é isso aí que eu vou estar bem na fita. Mas não é o que acontece, porque a gente vê que a realidade mudou e que as coisas estão mais difíceis. Então, você ter sucesso significa você fazer as coisas da maneira correta, a qualidade, que como os profissionais a gente aprende a fazer isso, e ser remunerado adequadamente. Isso te dá prazer. E quando a gente tem prazer, a gente faz melhor. Você só faz bem as coisas quando você tem prazer no que você está fazendo. Quando você cumpre simplesmente a meta, cumpre a jornada, não é legal. É importante você, quando for atender o paciente, você acordar de manhã e falar, pô, vou para o meu consultório, vou fazer um serviço, vou fazer aquilo, estou feliz de estar fazendo aquilo, porque está fazendo. E quando você você é bem remunerado por isso, e você tem condição de fazer o melhor trabalho possível, você se sente bem. E a gente faz melhor, e você cativa o paciente. Quando você simplesmente vai cumprir, puxa, hoje eu tenho que fazer, nossa, hoje eu tenho 30 pacientes para atender, um monte de coisa chata, e você sente que você não é bem remunerado por aquilo, você fica amargo, você faz as coisas, mas você não faz talvez da maneira correta que deveria fazer. Você simplesmente cumpre a sua tarefa do dia. Perfeito. Agora fala para mim sobre como que você se sente quando você consegue fazer, chega um paciente no seu consultório, e aí você vira e fala assim, pronto, ele vai precisar fazer isso, aquilo, você vai passar um bruto orçamento e você tá aí no teu consultório. E ele vira e fala, tá bom. Como que você se sente agora? Porque eu sei que você que se vira para receber o que esse paciente vai pagar. Sim. Como você se sente quando uma pessoa vai, por exemplo, fazer um tratamento que custa, sei lá, 15 mil reais, e você não sabe se a pessoa vai continuar pagando até findar o valor, e você já fez o trabalho, por exemplo. Você já fez o trabalho. Qual que é a sensação que você tem quando a pessoa chega? Olha, eu quero fazer. Você fica feliz ou você já fica preocupado e apreensivo? Tá, entendi. Quer dizer, por exemplo, o paciente chega no consultório, vai fazer um tratamento com um custo maior, e aí você fica feliz porque, puxa, eu vou ser bem remunerado, mas também cria uma situação que você tem a insegurança que você vai receber por aquele serviço, porque, óbvio, associado a um tratamento de custo que você vai receber mais, também tem um custo maior. O investimento é maior, tanto do seu tempo como também de materiais que você vai utilizar. Então, é óbvio, né, que a gente tem segurança, gostaria, por exemplo, quando você vai fazer isso, de ter uma segurança do recebimento, de você ter certeza que você vai receber. Isso é importante, porque a incerteza é ruim, né, te causa
te causa problema, te causa uma ansiedade para você trabalhar corretamente. Não sei se é isso que eu queria que falasse. Não, eu quero que você fale bem, eu quero que você seja muito sincero, entendeu? Tá. Eu quero que você diga o que Dá uma você leve acha vontade, disso não. mesmo. Caiu um pouco? Caiu um pouquinho. Deixa eu ver. Agora tá assim, torto. Peraí. Ajusta bem você direitinho que ela realmente não vai mexendo um pouquinho, né? Uhum. Tá bom o enquadramento pra você? Você tem que estar feliz. Eu tenho que estar feliz. Eu fico feliz com outra coisa, não com enquadramento, mas tudo bem. Então, como eu disse, precisa ser muito o que você acha mesmo. Sabe por quê? Porque o que a gente vai fazer com isso? A gente vai pegar alguns pontos disso, e aí, por exemplo, a hora que você vira e fala assim, eu tenho 30 anos, me formei, porque eu edito, né? Uhum. Tô fazendo 32 anos de profissão, eu fiz a USP porque eu achei que eu fosse ser lá, e hoje acabo cobrando menos do que eu cobrava quando eu saí da faculdade. Aí entra, eu entendo, essa é uma realidade de 95% dos dentistas no Brasil hoje em dia. Como seria para você poder cobrar o que você acha que é justo pelo seu trabalho? No Odonto Vida, você vai poder fazer isso. Entendeu? Entendi. Então relaxa, faz do jeito Na que vida você... odonto, tudo bem, você vai aprender. Até Eu aqui vou uns 5, aprender. 6 anos você aprende. Caralho. Né? Não. Puta, Jorginho. Nossa, não fez isso. O que aconteceu? Nossa, derrubei a... Não, cara, você não fez isso. Ai, perdão, Giovanni. Nossa, cara, puta merda. O que foi que ele Quebrou a quebrou? minha santa de Nossa Senhora de Fátima. Puta Nossa, eu merda, fui cara. ajustar a luz, ô Fabi. Nossa, cara. Ai, Meu Deus. que merda, me perdoe, Giovanni. Isso eu fiquei triste, cara. Nossa, eu sinto muitíssimo. Aí você vai falar lá pra Lula que quebrou. Ai, Puta que pariu. É isso que eu ia falar. Eu tinha certeza. Nesse momento eu acabei de lembrar de um peixe que pulou de dentro do aquário. Você lembra disso, Giovanni? Lembro. Puta merda, cara. ai, que dó. O Giovanni ficou apavorado porque o peixe se matou à noite. E a Luciane não tinha dado o peixe, ele não podia contar pra ela que o peixe tinha se Nossa, matado, cara, teve que correr atrás de um peixe igual. Uma loucura. Ai, que ótimo. Bom, sinto muito, viu, Giovanni? Sinto muito, você viu que não foi. Isso aí é bom, sabe por quê? Isso quer dizer que a santa quer que você volte lá pra comprar outra imagem. Nossa Aí Senhora. você vai com a Lu, com as crianças, tudo, tá bom? Fica tranquilo. Ó, trabalho pra você colar. Não vamos montar ela agora? Nossa. Vamos deitar ela, porque aí se ela ficar alta, tem mais chance de cair e estraçalhar mais os cacos. Deixa Não, eu... pera aí. Não. O que você foi mexer? Essa luz estava caindo ali atrás do vídeo, eu fui consertar. Ai, que dó. Eu me assustei também. Ai, que dó. Tinha tanto valor sentimental pra ti, né? Perdão, viu, Giovanni? Vai. Vai lá. Pronto? Pronto. Passou? Quer tomar uma água? Não, tô bem. Não, tá tudo bem? Tá. Então tá bom. Beleza, então agora eu preciso que você. O que eu quero que você conte, na verdade, é essa dificuldade que existe entre a questão, né, na verdade, do dentista. O que ele quer fazer? Ele quer fazer um bom trabalho, ele quer atender o cliente dele. Só que hoje ele precisa se virar nos 30, ele precisa virar fotógrafo, blogueiro, correr atrás dos pacientes que não pagaram,
ser, às vezes, até a pessoa que fica agendando o paciente. Então eu quero que você fale, mas eu quero que você fale um pouco disso, sabe? Dessa dificuldade que existe na profissão de você ter que se virar nos 30 para conseguir fazer seu trabalho. De mostrar que é importante, tipo, seria melhor, né? Tipo, não seria melhor para você se você tivesse uma pessoa cuidando da sua agenda, alguém cuidando do marketing para trazer paciente para você e alguém cuidando da parte financeira para poder fazer o recebimento e você ter o dinheiro lá bonitinho do tratamento que você está realizando todo mês na sua conta? Você está me perguntando, tá? Eu quero que você fale sobre isso. Quero que você vire e fale. Então, vamos assim, ó. Vamos lá. Hoje, por exemplo, o dentista, como que ele faz para conseguir cliente? O que ele tem que fazer? O dente, por exemplo, vamos lá. Hoje o dentista, para conseguir paciente, não é assim. Deixa eu ver. Não sei. O que você vê, tá? Você não precisa afirmar. Você pode falar. O que eu vejo hoje, por exemplo, né? Eu vejo muitos colegas no Instagram, não sei o quê, todo mundo fica, né, fazendo aquela baita briga para conseguir atrair as pessoas para dentro do consultório. Mas quem não tem essa destreza toda, que isso é para poucas pessoas, concorda? Sim. Hoje... Você, por exemplo, não faz isso. Não faço. Você faz na marra. Hoje em dia a concorrência ficou muito mais complicada, né, para o dentista, porque antigamente, quando a gente formava, a gente começava a trabalhar, os pacientes acabavam vindo para o consultório principalmente por indicação. Era uma coisa orgânica, né, que um ia passando para o outro, ia indicando. À medida que você fosse fazendo um bom trabalho, você ia ficando conhecido, as pessoas iam até você. Hoje em dia o dentista tem que fazer muito mais do que isso. Não adianta só ele trabalhar bem, fazer um bom serviço. Ele tem uma concorrência agora da internet, de Instagram, Facebook, essas outras coisas, que tem pessoas que têm uma capacidade maior do que outras de conseguir agregar isso ao consultório no dia a dia. E isso faz com que outros pacientes acabam vindo de uma outra maneira. Então, o profissional hoje em dia, ele além de todo o trabalho que ele tem que fazer do dia a dia, que é uma profissão que não é fácil, a gente fica muito preso e na medida que você está atendendo o paciente, você não consegue fazer outras coisas ao mesmo tempo, né? E além disso tudo, ele ainda tem que trabalhar na internet, tem que postar, tirar foto, ficar pensando em como ele vai divulgar o trabalho dele e fica concorrendo com outras pessoas, às vezes que tem até uma máquina para fazer isso, né? Então, a dificuldade de hoje em dia do dentista é que ele tem que ser dentista, tem que trabalhar com marketing, tem que ser financeiro, tem que ser várias coisas ao mesmo tempo, né? Perfeito. E como que é para você quando você vai fazer um tratamento, por exemplo, e o cliente não paga? O que você sente quando o cliente não paga pelo tratamento que você está executando? Que ele começa a te enrolar? Cara, você está fazendo uma pergunta que não acontece comigo, né? Então é difícil isso, né? Nunca aconteceu. Mas você não tinha pacientes que te enrolavam? Sim. Tem paciente então, que enrola. É isso que eu tô te perguntando. Então, ele te enrola para pagar. Eu quero saber como é que você se sente quando você tem que fazer a cobrança desse cliente. O problema no consultório também, que a gente tem, é que na parte financeira, além da gente cobra, por exemplo, da gente faz orçamento, desculpa, vamos falar diferente. O problema que a gente tem é que a gente faz o plano de tratamento para o paciente e muitas vezes a gente não tem a certeza do recebimento, né? Então, e o paciente às vezes é um paciente que acaba enrolando, dependendo do que você faz
Por exemplo, na ortodontia, o paciente vai te pagar uma manutenção mensal e às vezes o paciente não paga, o paciente acaba demorando para fazer o pagamento, ou enrola 1, 2, 3 meses. Então, e a gente tem o custo da gente, a gente tem aquele custo da hora. Então, fica difícil quando a gente não recebe. Sei lá, ficou uma merda isso aí. Não, então, é porque você está querendo responder um negócio que não é o que eu perguntei. Tá. O que eu quero saber é qual é a sensação que você sente quando você tem que cobrar o paciente que não está te pagando, que está te enrolando. Você se sente bem em fazer isso? Você gosta de fazer isso? Então, é isso que eu quero saber. Muitas vezes nós temos pacientes que acabam não honrando com o combinado, que não paga em dia, não paga na hora, ou fica de fazer um pagamento e não faz. E a gente tem que cobrar o paciente, e isso acaba provocando um desgaste muito grande, acaba provocando uma situação ruim, a gente inclusive fica chateado até com a pessoa, porque acaba desgastando a relação o profissional-paciente, e isso não é uma coisa boa. É importante, seria muito importante que nós profissionais da saúde, a gente não tivesse nem que lidar com essa parte monetária, que simplesmente a gente exercer a nossa profissão, fazer o trabalho que a gente tem que fazer, não tendo nenhum viés assim de você ter uma sensação de ter ficado chateado de não ter sido remunerado adequadamente pelo aquele paciente. Sei lá, tá bom? Mais ou menos. Não, tudo bem. Acho que o grande lance aí, na verdade, é a falta de valorização. É a falta de valorização, porque a pessoa, ela deixa de cumprir com você o combinado, porque provavelmente ela cumpriu com outra pessoa. Sim. Isso diminui o seu trabalho. Isso diminui você como profissional. Eu tenho uma história, uma vez eu lembro, eu tinha isso no começo. Você pode contar essas coisas assim? Eu não sei. Por favor. Então, teve uma história que eu tinha uma paciente que ela tinha muita coisa para fazer, o tratamento dela era bem extenso, e ela ia fazendo o tratamento, ficava de pagar, não pagava, amanhã eu vou pagar, semana que vem eu vou pagar, e aí acabava enrolando. Eu lembro que eu tinha umas próteses, um serviço grande para colocar, e aí, como ela não havia me pago, né, aí eu falei assim, olha, falei até para minha secretária, fala para ela que eu só vou colocar o serviço no dia que ela me pagar. Aí ela pegou, ligou, não, pode deixar que eu vou pagar nessa próxima sessão, eu vou pagar, e foi para o consultório para colocar o trabalho. Peguei e coloquei o trabalho, né, porque eu não fui indelicado de falar, primeiro me paga para depois atender, porque a gente acredita que a pessoa tem a palavra, né. E aí depois que eu terminei, coloquei, aí eu falei assim, então, mas eu tinha que pagar o senhor, mas sabe o que aconteceu? Na minha casa, na hora que eu fui sair ontem, eu fui puxar a porta do armário, o armário quase caiu, e aí ficou muito perigoso por causa das minhas filhas. Então eu chamei o marceneiro foi lá, e aí eu tive que pagar o marceneiro, e infelizmente eu não vou conseguir lhe pagar hoje. Então, e isso é muito ruim. Eu lembro que foi uma situação péssima, né? Porque a gente se sente desprestigiado, que as pessoas às vezes preferem pagar outras coisas até do que o dentista, né? Então isso é ruim, a gente precisa ter essa valorização, e infelizmente anda acontecendo isso, que as pessoas não valorizam, né? Foi ruim. Perfeito, isso, viu? Nossa, ficou do caralho, sensacional isso. Aliás, outro dia eu fui botar Botox, aí o cara que põe Botox, que tem uma clínica aqui, ele é dentista também, né? Aí ele virou pra mim e falou assim, aí ele começou a me contar uma vez que uma mulher foi lá e foi fazer uma provisória, não sei o quê, aí ela fez e não pagou. Aí um dia ela chegou e falou, eu tenho uma festa porque caiu o dente. Aí entregou o dente na mão dele e falou assim, a senhora, só que ele fez diferente de você. Então, mas a senhora tá me devendo, a senhora vai pagar? Não, porque eu não tenho, porque eu só tenho R$300. Ele falou, não, o serviço não foi isso combinado, né? E é isso, a senhora vai me pagar? Não, então tá bom, então dá licença. Não, mas eu tenho uma festa. E eram os dentes da frente. Aí ela virou, ele falou assim, então,
mas a senhora tem que me pagar. Não me interessa, pode ir embora. Ah, então me devolve a prótese. Ele falou, não, é minha, eu paguei por ela, você não pagou. E segurou os dentes da mulher. A hora que você começou a contar isso aí, tipo assim, se aconteceu isso com você, se aconteceu isso com o moço que aconteceu agora, Acontece com muita imagina gente. a quantidade de gente que aconteceu isso. Sim, muita gente. Entendeu? Então, isso é ótimo. Por quê? Porque isso conecta as pessoas. A pessoa vai ouvir e vai falar, porra, já aconteceu isso comigo. Para daí a gente entrar no gancho do quanto é importante, o quanto é bom o que a gente está oferecendo para eles, de grátis. Entendeu? Sim. Fechou? Sim, senhora. Então é isso. Acabou? Acabou. Tá bom, então. Eu precisava, na verdade, só de algumas coisas, de alguns pontos pra gente poder fazer pontos. Pra mim, espera só um pouquinho que a Yara tá me ligando. Pode desligar então. Oi, Yara.